Olá pessoal, bem-vindos de volta mais uma vez aqui no Imagem Percochá Talks. Hoje eu tenho um prazer imenso de receber minha amiga, uma pessoa assim que eu confio demais, parceira aqui da nossa radiologia, nossa querida Candice Belchior. Querida, prazer, seja bem-vinda, se sinta à vontade aqui na nossa recepção aqui da Imagem Percochá. E assim, logo nesse início eu queria pedir para vocês dar o like aí no episódio para que a plataforma possa entender que você gosta desse conteúdo e se inscreva também no canal para que você possa receber as notificações para vocês conversarem e terem um pouco mais desses episódios sendo recebidos aí por vocês, tá? E assim, muito obrigado por receber e aceitar nosso convite, tá, Candice? Para mim é uma honra imensa ter você aqui e, assim, queria começar logo, assim, lá do princípio. Qual foi a sua ideia de ser dentista? De onde veio essa busca e esse caminho? Boa noite a todos, muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço por ter sido, assim, ranqueada ali entre suas opções para estar aqui hoje, né? Oh, querida. Então, para mim é uma felicidade enorme, a gente que é parceiro e trabalha tanto junto, e para mim é uma grata satisfação estar aqui nesse momento tão agradável num projeto novo de vocês. Então, boa sorte também nesse projeto que faz que seja de muito sucesso. Obrigado, querida. Então, vamos lá atrás, assim, Sim, para buscar lá do princípio, da onde veio esse primeiro momento, assim, esse primeiro insight. Ô Sérgio, veja que interessante. Eu tive boas experiências com dentistas. E isso me encantava. Com 12 aninhos, 13 aninhos, eu achava o máximo as experiências que eu estava tendo com os dentistas. Sim. E por um tempo isso se passou e depois eu fiz odontologia. Isso sempre relembrando a postura daquelas pessoas que passaram por mim, né? E eu acho que eu não sou igual a eles, mas me espelho muito. E por sorte, os dois ainda clinicam aqui em Salvador. Oh. E por sorte, eu tive a possibilidade de convidá-los para minha formatura, de dizer aos dois, né, são dois dentistas, um ortodontista e um clínico. A experiência que eu tive... quem são? Pode. Já teve a curiosidade, né? Sim. A minha dentista clínica é a doutora Maria de Fátima Barbosa, Sim. que é mãe de ortodontista, é mãe da Inessa Barbosa. Sim, claro. Sim. E o meu ortodontista foi o Dr. Olegário. Sim, Olegário Bastos. E já tive a oportunidade de dizer aos dois o quanto eles impactaram na minha vida, né? No momento que eu estava em formação, 12 aninhos, 13 aninhos, e me conduziram por um tempo. E hoje, quando eu atendo as minhas crianças, eu atendo com essa atenção que eles me deram. Sim. Porque eu sei a importância desse momento numa criança, né? E eu atendo muita criança. Sim, você atende muita criança, eu já vi, você tem um mau jeito com criança. E aí, eu tenho essa preocupação. E tive recentemente, fechando o ciclo, a grata satisfação de 2 pacientes estarem fazendo odontologia. Oh, que bacana. E os pais me pedirem, por favor, conversa com ele que ele quer fazer odonto. Aí eu falei, ai meu Deus, que responsabilidade fazer isso. Então eu estou com 2 pacientes que acabaram de começar na odontologia, estão fazendo o primeiro semestre, e uma terceira que está no 3º ano e já me falou que vai fazer odontologia. Sim. Então isso pra mim fecha um ciclo de uma maneira assim, me coloca dentro me reafirma meus propósitos e que eu estou no caminho legal, né, e que a odontologia é tão linda e eu consigo transpassar isso pra eles, porque eu sou apaixonado pelo que eu faço, né, e eu consigo, talvez, assim, nas minhas palavras, atitudes, e quando eu entrego um sorriso pra eles, eu consigo, assim, olha que coisa maravilhosa, eles acharem isso bonito, como eu achei um dia. E isso é engraçado, que eu estava comentando isso com todos os convidados que passaram aqui. Eu acho que isso talvez tenha sido um filtro que eu inconscientemente busquei na triagem dos colegas que eu estou chamando para conversar aqui. Todos têm amor por aquilo que faz. Chega a me arrepiar aqui, que é engraçado como essa conexão você consegue perceber em poucos minutos conversando com a pessoa. Dos colegas que já tiveram aqui, né? Teve Mônica Mata, Paulo Feitosa, são pessoas assim que sabe, elas são apaixonadas por aquilo que faz. Sim. E são apaixonadas pela odontologia.
E isso talvez seja uma coisa que naturalmente na minha vida veio com muita clareza, que minha mãe hoje tem 60 anos de formada, não posso falar a idade dela, senão ela me mata, mas ela clinica todos os dias. Tem 60 anos de formada e clinica todos os dias. E ela tem um amor pela profissão que poucas pessoas eu conheço que tenham tanto amor, né? E isso para mim é impactante, porque eu via nela, ela falava assim para mim, escolha a odontologia se for algo que vá lhe fazer feliz. Não faça para me agradar ou para agradar seu pai. Nós somos de uma família de todos os dentistas. Então isso eu vejo muito em você. E isso, o olhar, né, a paixão com que fala, né, da profissão, isso para mim faz toda a diferença, né, Cândido? E sempre que eu tenho oportunidades assim públicas, então eu vou numa jornada, as jornadas adoram me chamar. Não sei por quê. Acho que é porque eu sou tão entusiasta. Sim. Com certeza. Com certeza. E outra, eu quero convencer o povo a fazer orto, né? Eu falo, quem é que vai fazer orto? Puxa logo a brasa, você sabia. Lógico. Então, assim, sempre que eu tenho oportunidade, eu coloco a nossa profissão lá em cima. Porque ela que nos dá tantas satisfações no nosso dia a dia e nos prover tanto. E existe espaço para todos, né? Você tendo uma boa base, uma boa educação, bons estudos, fazendo a sua formação, tem espaço para todos. Exatamente. Né? Então, você trabalhando de forma ética, correta... Falo isso sempre. Não existe isso, já a odontologia está saturada, a gente tem espaço para todos. Inclusive, eu acredito muito, uma outra coisa, eu acredito muito que o paciente escolhe a gente pelo perfil da gente. Então vai ter espaço para todos. Os meus pacientes vão gostar. Quando cita para fazer a minha consulta inicial, eu já sei se vai ficar ou se não vai ficar. Se vai gostar de mim ou se não vai. Sim. Sabe? Pela conversa, pelo jeito que vem, se tem interações comigo ou não, né? A gente consegue desenrolar umas conversas fora daquela consulta, especificamente odontológica. Então, tem espaço para todos, seja bom no que você faz. E aí, onde eu posso incentivar os alunos nas jornadas que eu vou, nos espaços onde me abrem, como esse daqui. Então, eu sou super entusiasta. Que legal. Eu acho essa profissão linda, o que a gente faz, o que a gente entrega, o que a gente impacta na vida de um paciente. O que eu modifico, e você bem sabe disso, o que eu modifico de curso de vida de uma criança, ou do curso de vida de um adolescente, que eu tiro de um bullying, que eu faço uma reinserção social. Olha que coisa mais linda. Onde eu posso redirecionar um crescimento e mudar a vida daquela pessoa. Que impactante. Por que não valorizar a nossa profissão que a gente faz? E aí eu tô falando especificamente da ortodontia. Sim. Mas é muito lindo o que a gente faz. A gente tem que valorizar. E eu quero que todo mundo faça. É isso mesmo. E eu quero plantar essa sementinha no aluno da graduação. Dizer pra ele, olha que lindo que é a especialidade, que lindo que é a nossa profissão. E quão importante ela pode ser na vida de uma pessoa, né? Sim. Isso é fundamental. E eu acho isso sensacional, né? Porque, assim, hoje a gente tá vivendo uma época que se fala tanto em high ticket e precificação e não sei o quê. E se esquece esse lado que, assim, eu não te conhecia, eu tô conhecendo agora. E eu fico muito feliz que tenham profissionais que nem você. Porque, assim, eu tinha separado aqui justamente uma das perguntas para você falar sobre um pouquinho da pediatria, né? Porque quando eu não é que eu não gosto de atender criança, é porque o meu posicionamento dentro do consultório é geralmente um posicionamento muito sério. E aí a criança, até quando eu vou atender uma criança, eu trato como um adulto. Então eu tô acostumado a fazer isso, eu amo minha profissão, a parte técnica e a parte de cuidar e de salvar dentes, eu amo tudo isso. Mas eu tô vendo em você, assim, um amor, não sei se é pela odontologia em si, mas talvez pelo cuidar de pessoas, que é mais profundo e mais importante ainda do que o amor pelo técnico. Porque amar o técnico, amar uma técnica que você gosta de executar é muito fácil. Isso é muito difícil. E é o mais importante. Isso é bem legal, amiga. Parabéns. Vem cá, muito isso aqui é uma sessão de terapia, porque assim, o cara não me conhece. O cara identifica, né, que eu tenho um prazer por cuidar, né? Sim. E é bem isso mesmo, assim. Eu gosto de cuidar das pessoas no meu dia a dia, nos meus ciclos de amigos. Eu gosto sempre de
Você é aquela pessoa que está sempre pronta para acolher, para ouvir, para talvez direcionar uma energia que está indo para um lugar errado para um lugar correto, né? Porque a ortodontia é isso, né? Você direcionar o crescimento para o lugar correto. E assim, eu posso falar, né? Poucas pessoas sabem, mas eu confiei o meu filho às mãos de Candice, né? Rafael, ele vinha de um tratamento longo com meu irmão, né? E ele não estava motivado, até por questão de família, né? De ser parente. E eu busquei, né, algo fora da família para que ele pudesse ter o puxão de orelha quando necessário. E dentro desse mundo ali, eu enxerguei em você uma pessoa extremamente motivadora. O ortodontista é isso? É um motivador? Que legal essa pergunta, porque eu ando muito pensando sobre isso. A ortodontia fixa, primeiro, muito obrigada por ter me dado o seu filho nas minhas mãos. E foi um tratamento super legal de ter feito, porque a gente fazia uma troca muito boa. Ele tinha o quê? 15 anos? 14? Não sei. Mais ou menos isso. E ele falava de vários assuntos muito pessoais comigo. Eu falava, Sérgio, não posso te contar não, mas tá acontecendo umas coisas comigo aqui muito legais. Mas enfim, o que eu queria dizer é o seguinte. Com a ortodontia fixa, a colaboração do paciente se torna um fator menor. Perfeito. Eu preciso que ele esteja no meu consultório, preciso que ele não quebre os brackets, preciso que talvez ele use um elástico ou outro, mas o domínio da técnica, o que a gente vai fazer, está muito sobre as minhas mãos. E agora essa nova tendência da ortodontia com alinhadores. Eu ia chegar lá nos alinhadores, mas... A gente se tornou um pouco mais motivacional do que antes. Então, agora eu preciso convencer o meu paciente que ele precisa usar, da importância do uso, que ele precisa usar tantas horas por dia. A consulta fica a consulta de coach ali, sabe? Sim. A parte técnica se torna menor, então eu preciso fazer alguns desgastes, colar alguns acessórios, uma mecânica híbrida e tal. Mas eu preciso muito martelar na cabeça do meu paciente a necessidade do uso. Então se tornou um tratamento motivacional. E a gente tem o tempo inteiro que saber fazer isso. Para cada paciente de uma maneira. Para a criança é de um jeito. Já para adolescente vai ser de outro. Para o adulto é outro. O adulto é de outra forma. O acolhimento, então assim, estou com uma paciente agora que está com dificuldades porque se separou. Eu marcava ela com um espaçamento maior. Cândido, estou conseguindo usar. Vem cá me ver. Vou conversar com a paciente sobre o relacionamento dela. Dizer para ela, olha, quando estiver lhe incomodando, tire. Não precisa se preocupar com a minha placa, não. E ela se motiva mais de outra maneira. Se a sua dor não física é maior do que a física, né? Eu preciso alivio, pelo menos, é a... Eu preciso entender. E preciso ter a compreensão, né, do que está acontecendo na vida dela e que meu tratamento se tornou segundo plano. Perfeito. Preciso entender. Entende? E aí, a gente vai entrar no consenso. Olha, daquela semana que você não usou, estenda mais. Estenda mais 2 dias, 3 dias, me fale, Cândido, estendi um pouquinho mais aqui, não consegui usar. Tá bom, a gente vai chegar no resultado. Mas olha só, eu quero que você linda. Porque agora, eu quero que você acabe esse tratamento e você fique maravilhosa. Exatamente. Nada mais justo. Você foi para um outro caminho. Então, eu tenho que ter aquele feeling, aquela sintonia para onde eu vou puxar de cada paciente. Isso. Tem que ter. A gente virou motivacional. E assim, eu digo porque assim, Rafael, ele, né, meu filho, e conheço profundamente ele, e sabia que ele tinha algumas dificuldades de seguir rotinas. É uma característica dele. Ele é muito inquieto, ele quer o tempo todo estar em uma outra situação. Então, para ele levar um tratamento que não era um tratamento fácil, né, um tratamento preparatório para uma cirurgia, e aquilo tudo foi muito difícil para fazer com que ele aceitasse aquele processo. E você conseguiu com maestria, né? Eu acho que poucas as vezes que Rafael faltou à sua consulta, foi muito correto, quebrou bastante, mas acho que muito menos do que com qualquer outra pessoa, porque eu acho que você conseguia fazer com que ele se conectasse nesse processo, né? É isso. Eu acho que eu puxo de cada paciente o melhor dele, o que a gente pode conversar sobre, para ter adesão ao tratamento, né? Para ter adesão, porque é uma parceria.
Sim. Não sou eu sozinha, né? Eu preciso da colaboração do paciente. E aí eu tento achar, e tem que ser muito rápido, sabe? Porque se eu perder o paciente logo de início, já foi. E eu não sei explicar como funciona. Sim. Mas isso, amiga, não se aprende, isso é dom. É um dom que Deus lhe deu e você consegue aplicar bem. Sérgio, eu acho assim... Você pode aprender a repetir aquilo, mas a naturalidade, ela é forte. Eu acho assim, a nossa profissão, e a odontologia em geral, é uma combinação de várias skills. Sim. Várias. E um bom profissional, ele vai ter que saber ter um pouquinho de cada habilidade ali para fazer a sua formação, sabe? Para ter o seu perfil. Então, tem que saber lidar com gente, tem que saber lidar tecnicamente, habilidades manuais, mas tem que saber tantas outras coisas, né? E quanto mais habilidades você tiver, mais bagagem você tiver, talvez, e aí... Você vai ter mais recurso, né? E a gente tem que deixar de ser tão tecnicista, né? E aí eu acho que é meio isso também, assim, não sei se é um dom, mas é uma mistura de tudo que eu já passei, já vivi, experiências mesmo, viagens e coisas que a gente pode conversar com o paciente e vai ali transformando aquela consulta em algo mais agradável. A conexão é mais importante. E a conexão tem um papel muito importante na questão da adesão do tratamento, especialmente em casos mais complexos, né? Por exemplo, paciente de ortognática, né? Qual é seu posicionamento? Se dá para compensar, você tenta compensar, você tende mais aí pela conduta ortocirúrgica, o que é que você gosta de fazer? Giovanni, é o seguinte, todos os meus pacientes, eles receberão todas as possibilidades de tratamento. Mesmo que você vá me procurar e você não queira uma cirurgia ortognática e for o seu caso, você saberá que é o seu caso. Caberá ao paciente a escolha do tratamento, certo? Ou quando ele escolher, eu vou conduzir a escolha dele. Acontece que gosto muito de casos cirúrgicos, né? Acho excelentes, porque a gente costuma tratar na sua etiologia principal. Então, onde eu vou resolver mais o meu paciente, onde eu vou promover a ele todos os benefícios estéticos funcionais, né? Mas às vezes o paciente não quer. Eu tenho que saber isso. E aí vem o meu lado técnico também, que eu gosto, a gente tem uma certa habilidade para fazer a camuflagem. Então, quando o paciente ele não quer a cirurgia ortognática, será oferecido o tratamento de camuflagem, onde eu vou oferecer, 70% do que eu ofereceria num tratamento com ortognática. Ele entende onde ele vai perder, né? Mas é possível, sim, tratar com camuflagens. Então, assim, a sua pergunta não é a minha preferência, não é o que eu gosto. Eu ofereço tudo a ele e ele escolhe o que ele quer. Não cabe a mim dizer assim, olha, você vai fazer uma ortognática. Uma ortognática é um processo muito difícil, que envolve toda a família e envolve tantas questões. Já tive paciente de fazer uma ortognática e não se reconhecer pós a ortognática. Já pensou você olhar no espelho meses depois e você não se vê? Nossa. E você ir pra minha consulta, é como se fosse um loop infinito, né? Você tá num ciclo que você não sai dele. E você vir pra minha consulta e você dizer que nisso eu não me reconheço, que eu não me vejo no espelho, não sou eu. Nossa. Isso pesa demais. Porra. Então, assim, graças a Deus, nesse caso, inclusive, a decisão da ortognática não foi minha. Então não cabe a minha decisão. Cabe a mim explicar, né? E te dizer, olha, aqui você tem mais os benefícios. Os ônus e os bônus. Aqui você tem mais benefícios, aqui você vai ter tais benefícios. Ofereço ao paciente. E já tive inúmeros casos de pacientes que não sabem que são cirúrgicos. E quando eu falo, olha, é assim, eles falam, isso faz todo sentido pra mim, porque eu tenho ronco, eu tenho apneia, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu respiro mal. Eu falo, então pronto, então não precisa fazer nada agora. Vai no buco, conversa lá, não tenho pressa nenhuma. Vai lá conversar lá. E aí, quando você conversar com ele, você me fala, assim, sua decisão. Se você escolher por camuflagem, a gente faz a camuflagem, mas eu quero que você ouça. E aí, assim, eu tô lá pra executar. Perfeito. Muito bom, maravilha. É isso mesmo. E se eu puder acrescentar algo ainda na nossa conversa, o meu financeiro, quanto o paciente vai investir no meu tratamento, é independente se ele vai fazer ortognática ou não. Sim. Porque eu não quero que o meu paciente defina pela ortognática, pelo financeiro. Perfeito. Maravilhoso. Só pra finalizar. Muito bom, muito bom. É isso mesmo, cara, perfeito. E isso é muito interessante, porque eu não sou ortodontista, longe de mim, graças a Deus.
Mas o que acontece? Vou te convencer depois de hoje que tem que fazer. Todo mundo, viu? Cuidado. Não, eu sou uma classe 3 camuflada. Então, vamos lá. Peraí. Então, assim, eu acho muito interessante porque a ortodontia tem muitos recursos. A maioria das pessoas não sabem, né? Mas a ortodontia não só tem a cirurgia ortognática como recurso cirúrgico, né? Você tem os casos de microparafusos, você tem as placas, né? Então, assim, na sua rotina, você costuma utilizar esses recursos? Como é? Você mesmo faz essa parte de pequena cirurgia? Como é isso? Os mini implantes, sim. Eu mesma faço os mini implantes, né? Mini placas já são procedimentos mais maiores, né? Então, eu prefiro encaminhar para os colegas, são cirurgiões. Mas eu gosto de falar que eu faço a parte boa, né? Não gosto de ver sangue. É isso aí. Eu gosto só da parte boa. O mini implant tem sangue, né? Então... lógico. Mas assim, bem tranquilo. Além de tudo, os cuidados básicos durante o tratamento ortodôntico são de importância absurda, né? Por exemplo, quando você faz alguma recomendação específica de creme dental durante o tratamento ortodôntico, porque a gente tem vários pacientes que acabam tendo, né, pela dificuldade de higienização, doença cárie, dentro desse contexto, né? Você faz uma prescrição mais assertiva, como é isso? Assim que eu inicio um tratamento ortodôntico, na primeira consulta, eu faço toda a orientação de higiene oral para o paciente, seja de alinhador, seja de fixo. Recomendo as escovas, né, que devem ser utilizadas para cada ocasião, e não prescrevo nesse momento a pasta dental. Mas a depender da progressão ali do tratamento e da necessidade, paciente com maior acúmulo de placa, ou paciente que começa a apresentar uma inflamação gengival mais exacerbada, né? E aí sim eu começo a fazer indicações específicas ali para cada caso, né, que me preocupo muito com mancha branca, em tratamentos com aparelhagem fixa. Início de desmineralização. Né? Então, assim, eu tenho que estar sempre ali nessa orientação. Faz parte da nossa especialidade, sim. Né? A gente tem que fazer essa orientação na primeira consulta. E aí, o que é que eu faço? Na segunda consulta, aquela coisa da adesão. Na segunda consulta, eu falo, olha, aquele dia foi muita coisa. Né? Então, vou te falar de novo. Hoje você está perdoado. Primeira vez. Maravilha! E falando sobre isso, amiga, temos aqui um brinde do nosso patrocinador oficial, a New Dental Care, tá? É uma linha de oral care que você pode encontrar e alguns dos seus pacientes poderão com certeza se beneficiar muito das diferentes linhas. Por exemplo, eu acho muito legal, né? Eu trabalho muito com a parte periodontal básica. Eu gosto muito disso. E, por exemplo, hoje a minha de escolha é a linha Soft Tissue, que é uma linha que promove regeneração, ajuda, né, no controle de inflamação gengival e tem flúor. Então eu gosto muito da linha e o nosso patrocinador traz um brindezinho para você que também conhecer. O Gel Professional, por exemplo, a gente faz uma aplicação direta no local e meus pacientes, por exemplo, de cirurgias, eles levam quase todos eles um potinho desse para casa e eu ensino eles a aplicar sobre a ferida cirúrgica. É muito legal mesmo. Então, após a instalação do mini implante, você já sabe o que fazer para ajudar, melhorar ainda o que já é excelente, né? Exatamente, bom saber. Muito obrigado. Perfeito, nada, a gente que agradece. E amiga, nesse contexto, eu soube que você é atleta. Me conta um pouquinho mais sobre o que é ser triatleta. Quem contou? O seu Instagram, né? Eu pesquisei antes de hoje. Me conta um pouquinho. Porque assim, eu já treinei, teve uma época de minha vida que eu tava assim, numa fase que eu tava fazendo bastante treino. Eu treinei pra triatlon, cheguei a dar uma brincada, mas assim, só cheguei a fazer o 40-10, entendeu? Que é muito. Nada demais. Não é igual a você. Me conta um pouquinho aí do seu nível aí no triatlon e do que você gosta nessa parte física. Então, hoje eu sou triatleta, né? Mas comecei como corredora, já fui do CrossFit. E o esporte hoje na verdade, é meu lifestyle, assim, né? Eu tenho um lifestyle de saúde mesmo, assim. Eu me alimento bem, né? Tenho uma reeducação alimentar já estabelecida. É claro que eu tenho os meus escapes, adoro um chocolatinho,
Eu vejo você de vez em quando comendo uma tortinha de chocolate, um docinho. Meu escapezinho ali da ansiedade, mas também tenho o esporte como uma questão assim de limpeza mental espiritual. Perfeito. É a hora que eu resolvo problemas, eu comigo mesmo. É a hora que eu desestresso. Quando eu saio do consultório com algum problema e eu saio para fazer uma corrida, é a hora que esqueço tudo. Então, assim, o esporte está inserido na minha vida, é o meu lifestyle, e ser triatleta hoje, assim, me representa algumas outras valores e qualidades. Então, por exemplo, assim, eu acho que transpareço ser muito disciplinada, transpareço ser muito resiliente, talvez, né? E sim. Eu acho que é o esporte que abre isso para todo mundo, né? Para todo mundo ver que eu já tinha, né? Ou talvez aprimorei com o esporte. Sim. Mas faz parte do meu dia a dia, né? É onde eu me divirto. E eu me lembro que na época da pandemia você ficava assim horas ali na bicicleta, e você não pedalava ainda. Fala um pouquinho desse medo que você tinha de pedalar e hoje você cumpre quilômetros assim quilometragens imensas aí fazendo o ciclismo, né? Eu não lembrava que você sabia disso, né? Então assim, eu sou corredora de origem, então eu sempre admirava os triatletas, eu olhava eles com admiração, né? E convivia com triatletas. Já corro há 13 anos, tá? Então é muito tempo. E aí, aquela admiração era o máximo, mas eu não sabia pedalar. Então eu, quando era pequena, não pedalei. Minha mãe nunca me colocou numa bicicleta, quer dizer, eu já cheguei a subir, mas eu caí e aí não insistiram, né, que eu persistisse ali na bike. E aí eu sempre admirando os triatletas. Chegou a pandemia, e aí eu me lesionei e tal, um amigo me prestou uma bicicleta que é indoor. E ficou aquela bicicleta na minha casa, eu sozinha na minha casa, pedalando indoor horas. Chegou a hora que eu falei assim, sabe de uma? Eu acho que eu consigo pedalar isso aqui. Tirei a bike do indoor, é uma bike de rua mesmo, sim, que a gente coloca no chamado rolo, né? Desci pra garagem, plena pandemia, e comecei a rodar na garagem sozinha. Aí eu caía, subia. Meus amigos andavam com meus amigos, eu consegui pedalar sozinha na garagem. Chegou uma hora que eu falei assim, quero ir pra rua. Aí são os amigos, né? Os amigos empurram, falam, quero ir pra rua. Vamos lá. Não tenho nem capacete. Quero ir pra rua. E aí, graças aos meus amigos foram me empurrando dali, eu comecei a pedalar em 2021. Super recente. Então, para uma pessoa que nunca pedalou criança, pedalar aos 35 anos, é verdade. Que foi quando eu comecei, isso me traz uma carga emocional muito grande, assim, sabe? Então, quando eu vou para uma prova, gente, vocês não sabem os medos que eu tenho. Nossa, eu me sinto a pessoa mais corajosa do mundo. Não é só no treino diário. Não é só eu acordar às 4 da manhã e pedalar sozinha na estrada durante 4 horas. A mente do atleta... Mas quando eu subo na bicicleta, numa prova, e que eu tenho ali demandas, eu tenho que fazer curva, eu tenho que tomar um carboidrato, eu tenho que tomar uma água e tudo com velocidade, tudo pensando, não tenha dúvidas que eu me sinto a pessoa mais corajosa do mundo e ninguém sabe o que passa na minha cabeça. De estar tão verde, eu me sinto assim, muito imatura no esporte, no ciclismo, né? Sim, o ciclismo é bem difícil. Eu comecei a fazer ciclismo em 2014, né? E em 2024 parei, né? Tem um ano quase que eu não pedalo mais. Uma vez ou outra eu vou ali na Magalhães, mas não pedalo mais com a mesma frequência que eu pedalava. E eu digo para você que muitas vezes eu acordava 4 da manhã, pegava ali a paralela sozinho, ia até ali a subida ali da Oxóssi, né, para pegar ali Itapuã, sozinho, de madrugada, 5 horas da manhã. E hoje eu não tenho mais coragem de fazer isso. Mas eu me senti assim super... Digo, poxa, se eu enfrentei isso aqui, o meu dia agora nada mais será páreo para o que eu já enfrentei hoje. Nada. Isso é interessante, né? Como a gente estabelece esses desafios, e esses desafios eu já estabeleci na noite anterior. Digo, amanhã de manhã eu vou fazer isso, quero fazer tantos quilômetros e vou por tal local. E assim, na cidade que a gente vive hoje, infelizmente, é um desafio sair de madrugada. Né, tiveram vários colegas que tiveram a bike roubada, entre outras situações, e eu resolvi parar por uma questão de segurança.
não me sinto mais seguro para sair. Sim. Talvez um dia eu volte a de novo a pedalar, porque era onde eu, como você falou, estabelecia minhas... É como se eu estivesse ali naquele momento fazendo uma higiene mental, Sim. né? Expurgando todas as coisas ruins que eu estava ali pensando e extravasando tudo aquilo ali em watts no pedal, né? É mais ou menos já começa isso. O dia bem, né? Sim. Quantas e quantas vezes eu chego no consultório 9 da manhã, abro a porta para chamar o paciente e falo, boa tarde. Nossa, muitas vezes. Aí eu dou risada e falo, desculpa, que eu já fiz tanta coisa hoje. As pessoas não entendiam. 6 horas da manhã, um amigo meu entrava assim, poxa, eu entrei no Instagram, você já pedalou, você já fez isso, já fez aquilo. Pô, mas olha, isso que você disse da coragem é muito interessante. A gente se sente muito corajoso de fato. Então eu, como sou corredora de origem ainda, eu cheguei a fazer maratonas já, né? Sim, e você aí, fez maratona no Rio de Janeiro. Já fiz desafio e tal. Desafio você corre 21 e corre 42 no dia seguinte. Enfim. E compartilho muito isso nas minhas redes. E os meus pacientes sabem. E eles curtem conversar comigo um pouco sobre isso também. Eu adoro conversar com eles também sobre isso. É super legal. E aí eu tive uma paciente uma vez que eu contei a ela que eu fiz uma maratona. Eu não conto muito essa parte ruim, sabe? Essa coisa de contar que eu não sabia pedalar, eu não conto muito. Sim. Dos meus medos, dos meus... Eu não gosto de falar dessa parte ruim. Eu gosto de mostrar a parte boa. Assim como a odontologia, eu gosto de mostrar a parte boa, entendeu? Nada mais justo. Então eu contei pra paciente que eu fiz uma maratona com bolhas no pé. E durante todo o treinamento eu tive muitas bolhas no pé. E fui pra maratona com o pé sangrante. Nossa. E fiz a maratona com os 2 pés sangrantes. Mostrei pra ela foto e tal. Uma paciente de 60 anos. E ela fez ortognática. Oh. E aí, quando eu fui conversar com ela, e aí, como é que você está? Mandei mensagem pra ela. Como é que você está e tal? Eu estou ótimo. Toda vez que eu penso que tá difícil, eu lembro que você correu uma maratona com os pés sangrantes. Olha, que massa. Aí eu falei, ai meu Deus do céu, mal sabe ela que a ortognática é muito pior. Nossa senhora, é melhor correr os 40 quilômetros. Os 41. Não é, a maratona foi 3 horas e pouca. Ela tá na ortognática, gente. Vai passar um mês. É difícil. Entende? Mas naquele momento, as coisas começam a fazer mais sentido, sabe? Assim, que por onde eu ando, o que eu planto, o que eu falo, as pessoas se sentem conectadas, acham um porquê, acham um respaldo, acham conforto nas falas. Sim. Sabe? Então, o esporte ele tá meio assim, entremeado no meu dia a dia, entremeado no que eu faço. Sim. E as pessoas enxergam coisas que às vezes nem eu enxergo como isso, nessa situação de eu ter dito sobre a minha maratona e ela fez uma ortognática. Quer dizer, aquilo pegou como um link para ela, como uma força, uma referência, né? Para que ela se sentisse mais resiliente ali naquele processo. E falando de desafio, me fale aí desse desafio de ser presidente da ABOR. Me fale aí um pouquinho. Conte da onde veio essa vontade, foi uma coisa... natural, foi uma coisa, foi você que escolheu, foi um desafio que você buscou ou foi uma coisa que veio natural? Bom, então só para contextualizar, você está falando sobre a Associação Brasileira de Ortodontia. Isso. Seção Bahia, né? A gente tem a Associação Brasileira de Ortodontia Nacional. Isso, e as regionais a cada estado. Bahia. E aí, eu já estou inserida na associação como sócia, desde que fiz especialidade, né? E sempre tive admiração pelas pessoas que passaram ali dentro, os presidentes, as pessoas que compuseram diretoria, sempre fizeram parte ali, eu sempre participando das atividades, sempre admirando aquelas pessoas, né? Pela sua força, pelo que faziam. Meu irmão Ricardo ficou dois períodos, né, como tesoureiro lá. Daqui da Bahia também. Já e eu via né? Eu via que era um trabalho duro, árduo. É muita doação de tempo, né? Isso. É doação de tempo. E aí o que acontece? Eu fiz meus cursos fora, né, de pós, e aí, assim que eu voltei, Kanji, quer participar? Aí eu falo, olha, ainda tô no mestrado, não tenho como ainda, tô sem tempo. Aí depois, Kanji, quer participar? Eu falei, olha, não tô sem tempo, eu não tô conseguindo, tô fazendo doutorado e tal. E aí acabou que eu entrei numa dessas gestões, né, que foi a gestão de Alexandre, para trás de Viana, que é uma pessoa extremamente correta, administrativa. Meu irmão ficou muito tempo com ele lá. Então foi um dos diretores também. Foi a gestão que eu entrei, e aí passei pela uma segunda gestão, que foi a gestão de Wendel.
quando então aconteceu de assumir a presidência da ABOR. Então eu já venho aí há 4 anos, como gestões anteriores, e agora estou iniciando a gestão como presidente. E para mim, na verdade, como as coisas vão acontecendo, vão desenrolando na minha vida, abracei esse desafio, gosto de desafios, e abracei de uma maneira assim, eu acho que nesse momento da associação, eu me apresento como uma pessoa que tem o tempo para fazer isso, sabe? É o momento que a associação precisa dessa doação de tempo, e eu tenho esse tempo, reconheço que consigo encontrar na minha vida esse tempo para a associação. Além disso, estou respaldada por pessoas que fiz a escolha de algumas pessoas para compor essa diretoria, de pessoas que são extremamente proativas e pessoas que são amigas minhas. Então eu falei, olha, eu quero você. Então vamos fazer acontecer. Então, estou muito bem respaldada por pessoas ali que estão fazendo acontecer junto comigo. Entendi. Sabe? Então eu fico ali num papel de xadrez, organizando as coisas, mas é muita ideia de todas, é muita vontade de todas, e tá todo mundo querendo fazer acontecer que a Associação Brasileira de Ortodontia, a Seção Bahia, volte a ter uma força e uma representatividade nacional que já teve um dia. Então a gente está nesse intuito, nessa vontade. São pessoas que têm muito amor pelo que fazem, muito amor pela ortodontia. Se não fosse assim, acho que eu não gostaria, porque é uma doação de tempo, de fato, a gente faz porque a gente gosta, a gente não ganha nada com isso, sabe? E aí, eu acabei de cheguei ontem de viagem, eu estava na reunião da Nacional. Então a gente tem a reunião da Nacional. Sim. E quando eu cheguei para a reunião da Nacional, onde estavam todos os presidentes regionais, estavam lá, você se identifica. Olha assim, todo mundo aqui tem o mesmo perfil, né? Feeling. Tem a mesma vontade de querer que a ortodontia seja valorizada, sabe? Que os cursos de ortodontia tenham uma melhor carga horária, para que a gente tenha uma melhor formação do profissional. Tá todo mundo nessa luta junto. Faz sentido, sabe? Meio que retroalimenta. Assim, vou voltar pra Bahia cheio de vontade de continuar. Sim. Sabe? Então a gente delibera as coisas da especialidade, mas também me dá mais força para poder continuar fazendo mais coisa aqui dentro. Entendi. Sabe? Então é um desafio de verdade. Tem me tomado meu tempo, mas eu tenho feito com muito amor e carinho, como tudo que eu faço. E estou respaldada por pessoas que me dão me ajudam bastante. Sim. E a resposta eu já sei, mas acho que é importante que você coloque isso. A diretoria ser toda de mulheres foi uma escolha natural ou foi proposital? Engraçado, viu? Então nós somos a diretoria de 7 mulheres. E aí, como eu acabei de dizer, eu fui chamando uma, chamando outra, daquele meu jeito assim, bem tranquilo e tal. E aí alguém falou assim, ai, Cândido, que ótimo! Uma diretoria só de mulher. Aí eu fiz assim, hã? Não era isso que eu queria. Eu não queria levantar uma bandeira, né? Eu não sou polêmica, tá? Odeio ser polêmica. Então, outra coisa do meu consultório não falo de religião, não falo de política e falo de futebol na brincadeira. Meus pacientes sabem que eu falo na brincadeira. Não gosto de ser polêmica. Quando eu vi o negócio assim, eu falei, ai meu Deus, uma diretoria só de mulher. E aí eu Você já pensou assim, poxa, eu tô levantando uma bandeira aqui. Já comecei levantando uma bandeira e tal, não sei o quê. Mas aí depois eu parei e pensei que na verdade aconteceu de uma maneira tão natural, né, que isso já nos posiciona como um espaço que é nosso, a gente não precisa lutar por nada. Vocês são a maioria. Na ortodontia a gente não é a maioria. Não? Na ortodontia sim. Ah, sim. Nós somos a maioria na ortodontia. Sim, e na odontologia também. Na odontologia também, né? Se a gente pode dizer isso, não sei. Então assim, não é que eu coloquei uma diretoria só de mulheres. Não, aconteceu. E é como se o espaço ele já está sendo ocupado por mulheres de forma natural. Sim. Então, na verdade, esse foi o entendimento que eu tive. Não é para levantar bandeiras. Aconteceu natural de pessoas que estão dispostas a fazer e que estão fazendo acontecer. E poderia ter homem também, não tem o menor problema. Mas, por acaso, é uma diretoria totalmente feminina, né? Que bacana, né? Eu acho que eu sempre, desde o início, sempre gostei de ajudar, né? A associação sempre, a Imagem PR sempre se posicionou nesse aspecto, né? De ajudar, de estar junto, de colaborar, e tenho certeza que
na sua gestão mais ainda, até pela nossa amizade, pela nossa parceria. E pode ter certeza que o que a gente puder fazer, né? E nisso a gente tem alguns projetos, né? E esses projetos vão, de alguma forma, trazer, né, um pouco mais de acolhimento do ortodontista, para que ele entenda um pouco mais a radiologia, né? Sim. A radiologia é um hub muito importante na odontologia e a gente precisa entender um pouco mais como ela funciona, entender um pouco melhor como analisar, como avaliar uma tomografia. E eu acho que essa é a função, de repente, a gente possa, de alguma forma, ajudar, né, esses ortodontistas que estão buscando isso, né? Sim, a gente quer essa educação continuada, né? Faz parte dos princípios da nossa associação fazer com que o ortodontista esteja sempre atualizado. Então você, como radiologista, vem e oferece as melhores tecnologias, né, os melhores recursos que vão dar melhores diagnósticos para os nossos ortodontistas, né, que vão melhorar o diagnóstico do nosso paciente, onde a gente possa depois oferecer os melhores tratamentos. Então a gente precisa fazer esse link, né, a gente precisa facilitar que o ortodontista entenda a importância de tomografia no seu diagnóstico. Sim. Em que momento pedir, quando pedir, e como explorar esse exame tão rico, né? Então, eu acho que tem todos a ganhar. O ortodontista, né? A relação que a gente vai ter com os radiologistas, o resultado final ao paciente, né? Seja o diagnóstico e tratamento que será oferecido. Então, o ortodontista precisa estar antenado e atualizado em todos esses exames radiológicos, em tudo que eles nos oferecem. Sim. Né? Não, e assim, já que a gente tocou nesse ponto, né, ortodontia e radiologia, eu vejo, eu não sei se eu posso dizer, acho que não seria legal falar que é uma certa negligência, mas assim, talvez careça um pouco na educação de correlacionar exames 3D dentro da ortodontia. Porque, por exemplo, uma coisa interessante sobre tratamentos em desenvolvimento, né, é sobre a seleção de, por exemplo, como você vai aumentar o perímetro do arco superior. Né? Aí você tem o quê? Quadrihélice, você tem Hyrax, você tem expansão rápida de palato, não é isso? Também o implantologista está danado aí, né? Então, assim, são pacientes que têm um perfil ósseo estreito, têm um perímetro ósseo curto. E algumas dessas comparações você vê na literatura que traz que uma técnica vai ter um aumento da distância intermolares diferente da outra. A outra técnica vai apresentar um pouco mais de retração gengival do que a outra. Mas e quanto à tomografia desses casos? Existe na literatura e isso está sendo repassado para o ortodontista nas especializações da Bahia, que essas técnicas têm essas diferenças e a tomografia entra como? Será que a gente não está causando, por exemplo, se você tem uma retração, aquele osso realmente está recuando. Então, será que um corte axial na tomografia não deveria ser bem avaliado para saber esse diagnóstico, para ver realmente se aquela repercussão ela não está sendo apenas gengival, mas também está fazendo uma lesão óssea irreversível nesse tipo de caso de paciente? Como é que se seleciona isso mais? Será que a formação do ortodontista está levando em consideração isso? Porque eu vejo muito aí no mercado, os pacientes eles fazem uma documentação inteira e ao decorrer do tratamento não faz mais nada. E aí a gente depois se depara com incisivo saindo para fora do osso vestibular, na região antero-inferior. A gente vê reabsorções extremamente graves. Né? Como é que está esses cenários? Como é que está essa formação quanto à radiologia? O que é que você acha sobre esses exames regulares, né? Semestrais ou anuais? O que é que você acha interessante? Não tenha dúvida de que a ortodontia vai muito além de enxergar apenas a estética branca. Enxergar apenas o dente ali. Na posição bonitinha ali. Exato. Vai muito além. A gente tem que ter esse entendimento que está inserido no periodonto, né? Osso, gengiva.
e o quanto a nossa técnica de escolha, seja aparelhagem qual for, o quanto vai impactar nessa estrutura de periodonto também, né? Quanto a gente vai conseguir de expansão realmente dentro do alveolar, ou quanto a gente está colocando esse dente para fora da base óssea, quantos movimentos são expansionistas na ortodontia, para onde está indo essa posição dentária, né? Para onde está indo esse recobrimento radicular, né? Então, assim, na verdade, o exame inicial, quanto mais completo, melhor. E depois exames periódicos, sim, que vão nos dar mais segurança a continuar ou não dentro daquela técnica escolhida, né? Ou a gente tem que reconduzir de outra maneira. Olha, isso aqui está me trazendo uma perda óssea, enfim, levando para fora do envelope ósseo, está me causando uma recessão, uma retração gengival. Preciso reavaliar o que eu estou fazendo, né? E aí cada profissional vai ter seu protocolo. Se a cada 6 meses, né? Ou não, ou se vai reduzir a depender da técnica que está sendo feita. Então, da situação inicial, isso, se já é um segundo tratamento. Isso, se é retratamento ou não, né? Se é um paciente já um paciente periodontal, que eu estou com mais preocupação. Então, cada profissional tem que colocar os seus protocolos. E temos que lembrar isso durante o tratamento. Eu acho que acontece muito é que o dentista acaba olhando só a parte branca ali e esquece de olhar no prontuário que aquele paciente já tem algumas questões interdisciplinares que devem ser levadas em consideração, né? Mas caberia sim, né? Exames periódicos, colocar lá na ficha clínica o tempo inteiro em alerta, né? Sim. Exames cada 6 meses, radiografias ou tomografia daqui a tantos meses, né? Para você ter esse alerta, mas assim, é uma preocupação sim, constante, né? E aí quanto mais o dentista conseguir abraçar ali todos esses fatores e variáveis, melhor será o seu resultado final também, né? Então, e menos consequências, menos lesões, né? Cicatrizes do tratamento ortodôntico vai apresentar. Porque o tratamento ortodôntico apresenta cicatrizes o tempo inteiro. Sim. Reabsorções radiculares ou perdas ósseas, né? A gente realmente expande algumas vezes os arcos, né? Principalmente com os alinhadores, né? São os tratamentos de expansão. Então, isso gera quanto de estabilidade? A gente perde muita estabilidade quando a gente expande demais, né? Então, tem que ter seus protocolos, né? Tem que cada um ter seus protocolos para que você tenha mais controle dos seus casos e o que você vai entregar de resultado para o paciente. A própria condução agora, né, dos alinhadores já busca esse cadastramento das posições radiculares somadas ao escaneamento intraoral, né, para que você possa, durante as simulações, já prever alguma questão radicular. E era algo que eu sempre, lá desde o início, eu achava que era importante que tivesse, né? Porque assim, eu trabalho com odontologia digital desde 2012 e lá, né, desde o início, a ideia era casamento do escaneamento intraoral com a tomografia. E eu sempre achei que confiar só no escaneamento intraoral para as movimentações é muito arriscado, né? E acho que agora é um caminho novo que está se abrindo, né? E as pessoas estão se conscientizando mais. E eu queria que você falasse um pouquinho dessa realidade, né? Da ortodontia nesse posicionamento atual, né? De muitos alinhadores, de mais aparelhos estéticos, mesmo só o plástico, né? O que você falaria sobre isso? Ainda sobre essa questão da tomografia, sendo integrada ao planejamento do escaneamento intraoral, o que acontece para os alinhadores é que a gente consegue inicialmente esse diagnóstico onde está o posicionamento da raiz e para onde a gente gostaria que o plástico levasse a raiz, né? Ou mantivesse a posição radicular, a torque. O que acontece é que é muito difícil o plástico conseguir por si só apenas, em algumas posições ainda mais difícil, a movimentação radicular. Então, a continuidade para onde vai essa raiz, por exemplo, de um segundo molar, onde a extremidade do arco do alinhador já não tem mais tanta força, eu não consigo mais inserir tanto torque. Então, pode ser que no exame inicial a gente tenha uma posição radicular ruim na tomografia
e eu queira fazer no meu planejamento virtual o posicionamento real dessa raiz, mas não vou conseguir. Então, virtualmente, o planejamento vai ser feito, mas depois, intraoral, esse plástico na sua zona distal não vai ter força suficiente para fazer essa movimentação, sabe? Então, não necessariamente esse exame e esse planejamento inicial vai ser atingido o resultado final, porque o plástico não nos permite alguns movimentos radiculares. É tão difícil conseguir com o plástico. E talvez aí venham as mecânicas híbridas, onde a gente precisa mesclar um pouco a aparelhagem fixa em alguns pontos, como por exemplo esse que eu acabei de dizer, um ponto extremo de um arco, talvez eu precise colocar algum bracket, alguma coisa para conseguir um movimento que eu deseje com maior eficiência, sabe? Então, na verdade, o momento atual da ortodontia, ele leva para os alinhadores, porque o paciente tem essa demanda, e cada vez mais os pacientes tão novinhos chegam pedindo alinhador, e cada vez mais a tia Candy fala, vou deixar. E aí vai permitindo. Você é meu paciente mais novo a colocar aparelhos. Mas a gente tem aceitado mais porque é a demanda do paciente, né? A gente tem que entender o paciente também. Ele participa dessa escolha da aparelhagem, desde que ele entenda que em algum momento eu vou ter perdas no tratamento dele. Então, por exemplo, talvez no tratamento dele, se eu precisasse fazer um movimento radicular, onde eu tivesse feito a tomografia inicial e precisasse, olha, eu preciso colocar a sua raiz de volta para o envelope ósseo, não vou conseguir, porque você escolheu o alinhador, ok? Tá consciente disso. Ou a gente faz uma mecânica híbrida, ou você me permite colocar um aparelho no final. Então, assim, é um momento, muitos estudos estão sendo feitos, muitas coisas para evoluir. É a transição, né? Para evoluir mais os alinhadores, existem há mais de 30 anos já. Sim. Mas a gente ainda precisa mais... Mas de forma mais consistente, né? Sim. Agora. As mecânicas precisam ser melhoradas ainda. Então, a gente aceita porque o paciente tem a demanda e a tecnologia está aí, mas muito ainda tem se perdido, inclusive na finalização, né? Porque quando a gente finaliza com o alinhador, muitas vezes a gente quer um pouquinho mais, mas tem que pedir mais alinhador, tem que fazer mais, o paciente vai se cansando. E aí aquela motivação inicial já não tem, e ele fala, não, tá ótimo, porque ele já alinhou, que era o que ele queria. Sim. Mas os fundamentos funcionais que eu preciso, uma guia canina, uma guia incisal, vai ficar pendente. Eu vejo muito isso, infelizmente. Hoje eu trabalho bastante com um paciente de reabilitação ou maior, ou ali o paciente que tem bruxismo. Às vezes o cara, ele chega pra mim, doutor, o pessoal falou que eu preciso de uma placa, etc, etc, etc. Aí eu olho, o cara fez ortodontia, tá tudo alinhado, bonitinho, mas ele não tem mais ponta de canino e tá fazendo guia em grupo sobrecarregando pré-molar e molar. Aí eu olho aquilo e eu vou entender o que aconteceu. E muitas vezes o cara passou por alinhador, mas precisava do refinamento com a ortodontia fixa. E aí eu converso muito com os pacientes e eu falo, ó, ouça seu ortodontista, eu sei que você quer alinhador, eu sei que é bonito, é legal, é bacana, você tira, almoça, escova seus dentes, tudo certo, vai pra um date, aí tá de boa, né? Mas, cara, escuta o profissional. Escuta o ortodontista sabe mais do que você. E que eu também, porque eu não entendo nada de ortodontia. Sei uns nomezinhos pra fazer uma firula, mas só isso. A gente vive um momento de muito imediatismo. Em tudo. Tudo. O WhatsApp, as redes sociais, tudo muito rápido. Tudo. Hoje eu digo que o imediatismo do WhatsApp permitiu que a gente acreditasse que tudo é muito rápido. E na verdade não é. Quando você planta uma sementinha para virar um milharal, vai levar meses a fio até aquele milho crescer, e florescer e sair o milho, né? As coisas boas duram tempo, né? Para se estabelecer. Inclusive tratamentos ortodônticos muito rápidos não são estáveis. Não tem estabilidade ortodôntica nenhuma. Não são estáveis. Então, os pacientes querem esse imediatismo. Doutora, vai durar quanto tempo esse tratamento? Aí eu digo 1 ano. 1 ano? Muito tempo. Eu falei, meu Deus, um ano é rápido. 1 ano é até um estalo. Aí eu falo, não comprei ainda minha varinha do Harry Potter. Pode chegar assim, já tá todo mundo pronto. Não acontece. E falando de redes sociais, como é essa sua... Eu percebo que você tem uma coisa natural, né? Eu percebo que a sua comunicação pela rede social é muito natural, não é nada forçada, é muito tranquila.
De onde vem isso? Isso é seu? De gostar de expor às vezes, questões mais cotidianas suas? Fala um pouquinho sobre isso. Na verdade, eu não sigo muito essas tendências atuais de que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, essa busca por paciente na internet, né? Eu não tenho essa ganância, eu acho, sabe? É muito do que a gente falou no início aqui do Talk. Eu faço as coisas muito por carinho, por amor, e não tenho essa ganância da busca do paciente na rede social. O que eu acredito é que as pessoas me indicam e vão lá e tem a conferência de quem eu sou, né? Poxa, ela é super legal e tal, ela veio. A pessoa olha e tal, gostou, não gostou, né? E aí, assim, as pessoas perguntam, Cândido, quem faz sua rede? Eu mesma. Você mesmo. Eu mesma. Por quê? Porque quando eu for abrir a porta e der bom dia, boa tarde, e a conversa desenrolar, a pessoa tem que saber quem sou eu já. Então, é muito natural nesse sentido. Sou eu mesma que faço. E faço da minha maneira divertida mesmo. Tenho... enfim... Acho tão bonitinho aqueles você desenha as coisinhas eu faço e faz os desenhozinhos. Veja que legal assim, né? Porque... Mas aquilo tudo é natural, você não está fazendo aquilo para... porque é o seu jeito, eu percebo. Você chegou aqui, ajeitou ali a caixa da New Dental Care ali, que é seu jeito, você gosta de fazer dessa forma, então é seu natural, não é nada armado para que aquilo aconteça daquela forma, né? Mas também não faço de qualquer maneira, então eu nunca vou fazer uma postagem feia, nunca vou fazer uma postagem que não vai parecer comigo, na minha estética do que eu gosto, porque o que eu faço na minha profissão tem uma estética. Lógico. Então quando eu faço as coisas bonitinhas, ele tem uma motricidade fina. Sim. Quando eu faço um risquinho, Nossa, qualquer pessoa que sabe fazer. Eu já tentei fazer igual o seu, não consegue. Entende? Não consigo dar o menor jeito. Verdade, por isso que eu sou radiologista. Tudo tem um porquê, assim, sabe? Radiologista não. É só no mouse ali, né? Só no mouse, no teclado. Então, assim, tudo tem ali um porquê, assim. Então, o meu story ele é bonitinho e tem um porquê, e eu nunca vou postar uma coisa feia, nunca vou ouvir um áudio que tá errado, ou nunca vou escrever errado. É tudo muito na excelência mesmo. Sabe? No capricho. No capricho. Porque a minha entrega no que eu faço, no meu dia a dia, é assim também. O meu consultório tá com a tampinha fechada também. Sabe? O meu microfone tá do ladinho que eu quero. Sim. Pra ficar bonitinho. Pra deixar tudo organizado. Então, assim, são essas pequenas coisas que, ao somar no final, a excelência é maior. Certo? Sim. Então, o meu Instagram representa um pouco de mim. Muito de mim, na verdade. Não é Candice 100%. Né? Ali não tem a Candice 100%. Tem a Candice que eu quero que as pessoas vejam. A Candice atleta, né? A Candice profissional. Né? E como é que eu faço a rede social não é o que a pessoa é sobre o que você posta. Isso. Ponto final. Né? Eu falo que é a ponta do iceberg. É só a ponta do iceberg. As pessoas não sabem as minhas angústias, né? O que eu passo, não sabem, sabe? Mas o que eu puder mostrar de qualidades, de coisas que eu prezo, que eu preconizo, sim. Sim. Então eu vou falar bem da odontologia, vou sim. Vou mostrar uma ortodontia linda, vou sim. Eu vou consultar as coisas, vou sim. Vou fazer tudo bonito, organizado, como eu gosto, como eu quero. Quero que seja feito. E fale daquela abstinência que você ficou da rede social, já que a gente está falando desse tema. Eu gosto, acho bem interessante isso que você... Ele lembra de cada coisa, né? Ele lembra de cada coisa. Não, minha mulher acha que eu falo brincando as coisas, mas eu lembro de detalhes da minha infância, de coisas que eu fiz, da roupa que eu usei. Ela, mentira, eu lembro. Porque é uma característica minha, eu consigo lembrar de coisas, a minha memória é muito pregressa, é muito boa. A imediata que não é boa. Sim. Eu não consigo gravar um telefone, se você me disser que agora eu não gravo. Mas por exemplo, se você falar de uma coisa, eu lembro de detalhes da primeira consulta que eu fui lá no seu consultório para levar Rafael. Jura? Então, assim, isso é meu. Agora pegue dinheiro emprestado para você ver se ele não lembra. Aí eu lembro, com certeza. Mas voltando, fale um pouquinho sobre essa sua abstinência da rede social ali naquela época. Olha que interessante, Giovanni. Em algum momento aí, no meio da pandemia, eu fui hackeada no Instagram. Nossa. E aí roubaram minhas redes sociais e foi uma loucura, porque vendiam as coisas e as pessoas compraram. Nossa. E aí eu não tinha noção do quanto as pessoas acreditam em mim. Sim. Muitos pacientes pagando 5 mil. Eu me lembro que você falou isso pra mim. Pagando 6 mil, pagando não sei quanto e comprando coisas.
Nossa, foi uma loucura. Minha vida revirou durante uma semana, porque foi uma semana isso ativo. Sim. E a pessoa não parava, continuava postando assim. Comprando, pessoas que eu não conheço. TV, compravam. Samsung, 90 polegadas por R$1.000. Aí a pessoa comprava. E o pior, essa pessoa ainda tinha o endereço da minha casa, que eu não sei como, invadindo meus dados todos. Nossa. E as pessoas iam na minha casa procurar as coisas. Candice, estou aqui. Minha vida virou uma loucura, uma semana. Mas isso é vazamento de dados da web. Eu pago o Serasa Premium feliz na Deep Web. Não sei se você quer falar, mas eu sei porque você me falou. Aí, enfim, mas aí, isso durou 3 meses. Eu fiquei 3 meses sem rede social. 3 meses sem Instagram. Né? Rede social e Instagram. No início deu aquele vazio existencial, né? Nossa, tô faltando uma coisa. Pegava o celular, não tenho. Pegava o celular, não tenho. Eu não tinha. Sim. Mas depois eu vi quanto tempo livre eu passei a ter. Olha as coisas boas que apareceram. Quanto tempo livre eu comecei a ter. Comecei a produzir algumas coisas com aquele tempo livre. Eu passava muito tempo na internet. Precisei de alguém me hackear para perceber isso. E depois eu percebi também que o meu encaminhamento de pacientes não vem da rede. Isso foi assim, o que me reitera esse fato que eu acabei de dizer, de que faço da maneira que quero fazer, não tenho essa ganância ali na rede social. Por quê? Quem me encaminha muitos pacientes são meus próprios pacientes e meus colegas, que já sabem quem sou eu. Isso, perfeito. Então, eu não dependo daquilo ali. Isso ficou muito claro pra mim também. Isso é muito legal. Então, e outra coisa também, aí, vida pessoal, né? Algumas pessoas sumiram da minha vida, que estavam sempre ali presentes comigo no meu dia a dia, porque me veem ali. Então, Candice, você tá bem, né? Você tá fazendo isso e tal. Mas, de repente, as pessoas não me procuraram mais. Então, eu comecei a perceber quem realmente estava muito próximo de mim e quem não estava. Porque meus amigos mais próximos faziam o quê? Me ligavam. Mandava mensagem no WhatsApp. Como é que você tá? Mandava tudo mensagem beleza? no WhatsApp, tá tudo beleza? Mas tá fazendo o quê? Vamos Treinou hoje? Ali, Treinou hoje? Porque a pessoa só treina... Baixei patrocínio. Isso nem foi pesca. Inclusive, se quiser pagar a gente, pode pagar. Baixei patrocínio, mano. Foi o meu primeiro apoiador. E aí, o que acontece? Eu comecei a perceber quem estava próximo de mim mesmo, na realidade. Então, a perda da rede social, e a gente tem que sempre fazer isso, avaliar os prós e os contras dos acontecimentos na nossa vida. E eu pude ter essa leitura de cima de que os pacientes não vêm da rede, né? Vêm de encaminhamento mesmo. E o quanto tempo a gente tem gastado com essas redes, né? E as relações, né? Que eu acabei percebendo quem realmente é muito próximo de mim, quem me procura, quem é amigo, quem tá só ali na rede querendo saber da minha vida, se eu estiver lá, se eu não estiver lá, sabe? Entendi. Então foi um momento muito legal. E resolvi tudo, recuperei depois de 3 meses, tive que judicializar, foi um processo longo, mas valeu a pena. Eu me lembro, na sua primeira repostagem, eu falei, o Candy voltou pra... E aí eu sabia que era você pela forma de escrever, a forma de colocar, foi bem legal. E isso é engraçado, porque o vendedor lá vendeu tanta coisa de um jeito que eu nem escreveria, que eu nem faria. Então, como é que as pessoas compraram? É porque não te conhecem, né? Escrevendo feio. É porque não te conhecem a fundo, porque se conhecesse jamais... Umas fotos mal tiradas. Na hora que eu vi a primeira postagem, eu falei, não é Candice. Não é Candice. Uma fonte totalmente fora da cor do processo, não. Com certeza não é ela. Não me representa. Não tenha dúvida, isso é a marca registrada da pessoa, né? Legal. Eu sempre percebo isso. E se você tivesse hoje que encontrar uma pessoa que está começando uma ortodontia, qual conselho você daria para ela? Eu encontrei hoje. Uma pessoa me visitou hoje. Recém-formada, especialista recém-formada. E tá muito triste, né? Muito triste. E, novamente, eu falei pra ela que são fases, né? Fases. Sim. A gente não começa lá em cima. Ninguém começou lá em cima, né? A estrada é longa. A estrada é longa. A odontologia, ela é isso. A odontologia, ela a gente colhe a longo prazo. A odontologia, ela não é imediata, como algumas outras profissões. Quanto mais você faz, melhor você fica. Quanto mais você faz, melhor você fica. Eu não tô no meu estágio final. Eu ainda quero mais, eu preciso melhorar mais. Você tá maturando ainda. Você tá maturando pra chegar na sua melhor fase. E os exames, inclusive, me mostram isso, né? Sim. Uma radiografia final do meu tratamento, uma fotografia final do meu tratamento, me mostram o quanto que eu tenho que melhorar ainda. Assim, aqui não tem que melhorar, aqui não tem que melhorar. Certo? Então eu recebi hoje uma pessoa me colocando as suas insatisfações
Mas a minha posição é essa, assim, ó, persista, insista, estude, se prepare, esteja boa. Esteja boa, se prepare em todos os aspectos, em todas as skills. Né? Leia assuntos diversos, faça o seu background todo, né? Para que você esteja preparado para lidar com gente de alto nível e gente de qualquer nível. Porque eu quero do meu consultório todo tipo de gente. Meu consultório ele não vai ser exclusivo para pessoas da High Society, do métier. Não quero isso não. Eu preciso estar preparado a saber lidar com qualquer um. Então, se estude. Estude não só sobre odontologia, ortodontia. Se prepare. Não espere de braço cruzado que as coisas melhorem. Nesse tempo, você vai se preparando. Então, assim, a minha recomendação é essa. É que você estude. O conhecimento que a gente tem, ninguém tira. Sabe? As escolhas que a gente fez vão fazer diferença lá na frente. Então, passar por lugares bons, pessoas éticas, coerentes, com bons valores, trabalhar de maneira correta, sempre. Ética, né? Ética correta. E as portas vão se abrir, sabe? Existe odontologia para todos e os nossos caminhos estão aí. Siga por bons caminhos e aliado de boas pessoas, né? Bons especialistas de outras áreas também. É bom te encaminharem bem, confiarem no seu trabalho. Então, tem espaço para todos e isso foi o que eu falei hoje. Para uma pessoa que bacana. Nem sabia disso e consegui trazer isso. E assim, eu comento também, já falei isso em alguns episódios, que você viajar, você está em outros... vivenciando outras culturas, outras formas de pensar, de raciocinar, isso abre muito a mente da gente para a nossa vida. Qual foi o lugar mais incrível que você já foi? Que difícil. Eu sei que você já viajou bastante. Olha, é porque incrível é de vários aspectos, né? Sim, mas que, assim, poxa, esse aqui ficou marcado. Iria 15 vezes lá. 15 vezes lá. Olha, tipo, tem um lugar que eu já fui algumas vezes que eu adoro. É Santiago, adoro Santiago. Santiago é um lugar assim que eu me sinto bem, porque é vinho, é comida e muitos parreirais. Então é a minha... É assim, um lugar que eu sempre que eu posso eu vou. Eu já tive a oportunidade de ir em alguns lugares, graças a Deus, sabe? Graças à minha profissão, né, que me impõe essa possibilidade. E eu só descobri isso depois. Descobri isso numa oportunidade, eu estava muito tempo sem tirar férias. Aí eu falei assim, olha, eu vou tirar essas férias aqui. Aí fui pra Dubai. 10 dias em Dubai. Nossa, eu achei Dubai incrível. Megalomaníaco e tal, incrível. Você perguntou, incrível? Incrível é Dubai. Dubai é incrível. Mas assim, minha paixão, assim, onde eu já fui, acho que 2 ou 3 vezes, acho que é Paris. Eu me sinto calma, tranquila, eu sou cosmopolita, tá? Eu sou cosmopolita. Também gosto de lugares. Me leve pra lugares muito de paisagem. Não, então assim, eu tava Paris falando isso pra minha esposa, é... né? A gente foi agora pro Peru, né? Machu Picchu, Cusco. Aí eu falei pra ela assim, pô, amor, me lembre que eu não gosto desse tipo de lugar. Que eu vou, que é legal, mas que eu prefiro ir pra outros lugares. Não gosta de andar, o joelho reclama. Gosto de ir, mas sou cosmopolita, assim, sabe? Mas assim... Eu gosto de uma Londres, de uma viagem muito... São Paulo. Mas uma viagem muito diferente que eu fui a Cuba, ano passado. Ah, que legal. É super fora do eixo, né, do roteiro. E foi uma experiência muito incrível também, sabe? Não é assim, cosmopolita, pelo contrário, parece que você viaja num filme. Sim. Parece que tá em 1970 e você vê questões, assim, culturais muito diferentes das nossas. Então é muito interessante também. Viajar por outras culturas é muito legal, assim, sabe? Então, assim, eu que gosto tanto de viajar, é difícil dizer um lugar. É difícil dizer um lugar. É difícil, né? Escolher um preferido, assim, que você voltaria, mas eu acho que eu entendi. A sua escolha por lugares também são da mesma pegada. Muito concreto, muita coisa, muita tecnologia. Isso. É isso que eu gosto também. É bem por aí. Mas é isso. Estamos chegando aqui ao final do nosso bate-papo, né? O tempo passou rapidíssimo. E eu queria, assim, né? É uma tradição aqui dos nossos programas. Ao final, eu gosto que a pessoa fale, assim, em uma imagem, o que representa a sua vida, o que você imagina, assim, sua vida se fosse traduzida em uma imagem. Qual seria essa imagem? Difícil isso, viu? Mas acho que tem a ver com o que a gente acabou de falar sobre viagens.
eu me sinto uma pessoa de muita liberdade. Eu percebo isso, né? Você transparece isso. Eu sou uma pessoa de muita liberdade, sem muitas amarras. E quando eu digo amarras, assim, não se refere... Eu não sou amarrada a ninguém, ou a situações, ou a nada. Então eu sou uma pessoa livre, sabe? Assim, eu me sinto muito livre, a minha vida é muito livre. Eu me sinto uma pessoa muito livre para tudo que eu quiser fazer, assim. Então, uma imagem de liberdade, não sei como seria. Um portão de embarque? Pode ser, que me leve a tantos e tantos lugares e conheça tantas e tantas pessoas e não me deixe presa a nenhuma situação. Então, pode ser sim, um portão de embarque. Eu acho que cabe com o que a gente acabou de falar. Que massa. É isso aí, gente. Terminamos aqui mais um bate-papo aqui do Imagem PR Refochat Talks. Hoje, um prazer imenso de ter recebido aqui a nossa querida Candice Belchior, uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande por esse papo aqui que vocês tiveram aqui, essa 1 hora e pouquinho, conseguiram perceber isso. E se inscrevam no canal, dê um like para que a plataforma entenda que você está gostando do conteúdo, né? Compartilhe isso nos grupos de WhatsApp para que outras pessoas possam também compartilhar isso com outras pessoas. Isso realmente se torne uma grande onda para que todos possam pegar informações técnicas, informações importantes da odontologia e também um pouco também do outro lado do profissional, tá bom? Candice, mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço. E que a gente possa nos encontrar outras vezes aqui. E é isso, pessoal. Um abraço para vocês e até uma próxima.